Vamos então começar a nossa análise, né, primeiramente pelo SPED contábil. Eu vou abrir aqui o Firefox. Você sabe que a partir lá do EAD nós chegamos no site do SPED contábil, né, mas nós podemos pesquisar aqui também, tá? SPED contábil. E ao pesquisar por SPED contábil, eu vou cair aqui no site do SPED contábil, tá? Aqui em projetos, você pode navegar dentro dos projetos do SPED, os primeiros SPED contábil e SPED fiscal. Bom, em SPED contábil nós temos aqui alguns itens, alguns menus, para nós entendermos como é que funciona, o que é esse projeto, tá? Vou clicar então nesse primeiro item, o que é o SPED contábil. Aqui ele passa a informar para mim. Aí, a escrituração contábil digital, ou ECD, então quando você vira essa sigla ECD, significa escrituração contábil digital. É parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: livro diário e os seus auxiliares, se houver; livro razão e os seus auxiliares, se houver; e livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos, tá? Então, no lugar de uma empresa imprimir ou fazer esses livros manualmente, ela vai pegar os dados, vai gerar um arquivo e vai mandar isso para a Receita, tá? Aqui tem uma instrução normativa, de número 787/2007, que informa quem é que está obrigado a adotar a escrituração contábil digital. Então veja, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de janeiro de 2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico tributário diferenciado, nos termos dessa portaria de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real. Em relação aos fatos contábeis, a partir de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real. Então, as empresas que têm esse regime, né, regime de lucro real, são obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital. Ok? As sociedades, para as outras sociedades, a ECD é facultativa, manda quem quer. E as sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, estão dispensadas desta obrigação. Tá? Como funciona? Então, veja, a partir do sistema de contabilidade, a empresa vai gerar um arquivo digital no formato especificado no anexo único à Instrução Normativa 787/2007. Está disponível lá no menu Legislação. Devido às peculiaridades das diversas legislações que tratam da matéria, este arquivo pode ser tratado pelos sinônimos. Como é que é conhecido esse arquivo? Livro diário digital. Então, quando o contador falar de livro diário digital, ele está falando do SPED contábil. Escrituração contábil digital, mesma coisa. ECD, mesma coisa. Escrituração contábil em forma eletrônica. SPED contábil, tudo isso significa a mesma coisa, tá? O SPED, ele fornece um programa, né, o programa validador e assinador, são aqueles programas que que eu já mostrei para você que está na parte do DVD. E esse programa é ele que faz a validação do arquivo, ele valida e assina o arquivo, tá? Que ele pede para nós fazermos o download, né, desse programa no site da Receita Net. Nós vamos ver lá no link downloads que existe o download para esse programa, tá? Aqui estão os passos, né, para você validar, assinar o arquivo e fazer aí o que deve ser feito para que o arquivo seja transmitido corretamente, tá? Muito bem, aí já tivemos uma visão geral de como funciona. Você deve continuar lendo aqui, né, para ter a explicação completa. Então, em legislação, nós vamos ter aqui qual é a legislação relativa ao SPED, né? Então, esse decreto aqui de janeiro de 2007 instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital. Instrução Normativa de 2008 fala sobre a autenticação dos instrumentos de escrituração. Nós temos aqui uma resolução, mais uma. Instrução Normativa de 2007, aqui o layout do arquivo, tá? Falando sobre o arquivo da ECD.
Temos mais algumas instruções aqui, ou seja, toda a legislação referente ao SPED contábil se encontra nesse link, né? E através dessa legislação que você vai compreender o que é o SPED contábil, né? De onde surgiu isso daí, quais são as regras para o SPED contábil e quais são as regras para gerar esse arquivo, qual é o layout do arquivo. Está tudo aqui nessa parte de legislação. Retornando, nós temos as tabelas de códigos. Então, plano de contas das instituições financeiras, bancos, né, por exemplo, eles vão utilizar esse plano de contas aqui. Eles têm que fazer uma vinculação desse plano de contas com o plano de contas que eles têm lá, ou usar isso daqui diretamente, né? Plano de contas da SUSEP, no caso aqui é das empresas das seguradoras, né? Elas devem fazer a vinculação do seu plano de contas com esse plano de contas aqui. Tabela de países, aqui nós já temos no nosso banco de dados. Tabela de municípios, também nós temos no banco de dados. Tabela de qualificação dos assinantes, né, que nós vamos ter a qualificação dos caras que assinam os livros. Então, 203 é o diretor, 220 é o administrador judicial, 900 é o contador. Tá? Essa tabela é importante. Tabelas mantidas pela Receita Federal. Nós temos aqui ó, o plano de contas referencial comentado e uma versão CSV do plano de contas. Isso aqui nós até vimos no módulo contábil, né, o plano de contas referencial do SPED. Vimos tanto no módulo contábil como no módulo escrita fiscal. Né, nós temos uma tabela específica para armazenar esse plano de contas referencial e ele é vinculado ao nosso plano de contas. Tá? Então, como deve ser realmente feito. Essas são as tabelas. Na parte de download, nós temos aqui o guia prático da escrituração contábil digital. É nesse guia prático que nós vamos ter uma visão geral, um resumão, né, de toda aquela legislação e o layout do arquivo. Então basta você seguir esse guia prático aqui, tá, que você vai conseguir compreender e gerar o SPED contábil. Aqui o programa de transmissão, né, o link aqui para o site da Receita. No caso da Receita Net, para nós fazermos o download, mas esse download já foi feito, tá? O arquivo já está no DVD, você deve só verificar se não mudou, né? Se não foi atualizada a versão do arquivo. Aqui é o programa para transmissão, no caso. Programa validador e assinador, esse aqui é o que está no DVD, né? Esse programa para transmissão não, esse nós não deixamos no DVD. Né? Nós temos apenas o validador e o assinador, é o PVA, como é conhecido, programa validador e assinador. Esse sim está no DVD. E aqui download de livros enviado ao SPED. Tem esse Receita Net BX e o manual de orientação para download da escrituração contábil digital. Consulta acesso. Permite à empresa, utilizando consulta disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, verificar quais membros do SPED acessam sua escrituração contábil digital. Membros. Quais são os membros aí? Banco Central, CVM, Conselho Federal de Contabilidade, Departamento Nacional de Registro do Comércio, Receita Federal, Superintendência de Seguros, Secretaria dos Estados, as Cefaz e a Secretaria de Finanças das capitais. Então, todos esses são os membros, né, do SPED contábil. Aqui nós temos o exemplo de alguns arquivos, né, dos arquivos que podem ser gerados, tá? Os arquivos GRAZB, nós vamos ver o que são essas letrinhas aqui que identificam os livros, ou o conjunto de livros que está sendo enviado em determinado momento, tá? E esses arquivos, eles se encontram já também no DVD, tá? Se você observar, dentro da pasta... não é infra, dentro da pasta doc contábil, né, além do guia prático, nós temos aqui o exemplo de cada um dos arquivos, do A, do B, do G, do R e do Z, ok? Muito bem. Por fim, nós temos aqui as estatísticas. Aí, ó. Temos aqui as juntas comerciais, né? Junta comercial do Acre recebeu 106, nenhum aguardando processamento, 6 em análise, 15 autenticados, total de empresas 104, tá? Aqui é o total geral,
Vamos ver, o estado de São Paulo tem 51 mil empresas, é o estado que mais empresas tem enviando aí, né, que mais empresas têm cadastradas enviando a escrituração contábil digital. Clicando nele aqui, nós podemos ter uma noção do que é enviado mês a mês. Legal? Então aqui é apenas para ter uma noção das estatísticas aí do SPED contábil. Então é isso, aqui nós tivemos já uma visão geral, né? Fizemos uma leitura aqui por cima, mas se você vai se dedicar mesmo ao SPED, se você precisa prestar consultoria para o teu cliente, se você vai ter um sistema e vai instalar esse sistema, vai implantar isso, então é bom que você leia tudo de cabo a rabo, tá? Principalmente essa parte aqui da legislação.